nas dificuldades. Ele não nos abandona. Prometeu sempre estar conosco nas dificuldades. E a sua palavra não volta atrás. As promessas de Jesus nunca caíram por terra. As palavras do homem caem, mas a de Jesus não. A palavra de Jesus é fiel e é verdadeira. Nós precisamos confiar cada vez mais nesse Senhor maravilhoso, né? Eu convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9, nós vamos ler o versículo de número 31. Somente o versículo 31. Amém? Atos 9, 31. Vamos ler a palavra de Deus. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Feche os teus olhos e oremos mais uma vez. Nosso Deus Santo, nosso Pai bendito, vivo, que estás no céu e que está presente na pessoa bendita do seu Santo Espírito, nós te louvamos por esta grandiosa oportunidade que nos concede de estarmos na casa do Senhor para te adorar. Obrigado, Pai Santo. Que a sua presença seja real, seja poderosa nas nossas vidas. Que a sua palavra possa alcançar em nosso coração uma terra fértil, para que ela possa produzir, meu Deus, dar fruto para o seu reino. Que nós possamos crescer na graça, crescer no conhecimento, e que nós venhamos cada vez mais nos aproximar de ti, Senhor. Portanto, nos abençoe mais uma vez nesta noite, com as mãos poderosas estendidas sobre nós, e nos ajude a compreender a sua santa palavra. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. A igreja cresce quando se teme ao Senhor. Lucas, irmãos, ele suspende. Quem escreveu o livro de Atos foi o médico Lucas. Ele escreveu o livro de Lucas, na verdade, o livro de Atos. Na verdade, ele escreveu o livro de Lucas, e os melhores especialistas, os melhores eruditos dizem que Atos é uma sequência do livro de Lucas. E Lucas aqui ele narra toda a história dos Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. E ele suspende aqui nesse curso a sua narrativa, irmãos, a fim de fazer uma noção geral da condição da igreja no momento. Ou seja, Lucas vem falando tudo no capítulo 7, 8, 9, quando chega no versículo 31, ele dá uma pausa, ele dá uma parada aqui para explicar. Ainda que esse versículo ele é bem pequeno, mas nós vamos ver como o conteúdo desse versículo ele é importantíssimo para a nossa vida. Como e quanto nós possamos aprender com este versículo, o que Jesus quer nos ensinar, o que Jesus quer ensinar para a igreja com esse versículo de número 31. Na verdade, o contexto deste versículo, irmãos, é a conversão de Saulo. Se os irmãos olharem a partir do capítulo 9, os irmãos vão ver toda a conversão de Saulo. Como que Saulo se aproximou do Senhor? Antes de Saulo encontrar com o Senhor, ele foi testemunha de Estevão. Saulo viu
quando Estevão foi apedrejado pelos seus algozes, a Bíblia diz que Saulo viu Estevão sendo apedrejado, e as roupas de Estevão estavam aos pés de Saulo, quando Estevão então ali morre, sendo apedrejado pelos judeus. Paulo, irmãos, semelhante a uma fera, ele começa a perseguir os cristãos. Ele persegue os cristãos, ameaçando-os de morte, e ele então pede uma carta aos sacerdotes para ir à cidade de Damasco, para ver se lá em Damasco tinha alguns cristãos a qual ele poderia prender, poderia ameaçar de morte, e lançá-los até mesmo na prisão. Então, quando ele vai a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Nós conhecemos a história de Saulo. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele cai por terra. Ali, Saulo, ele é transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Ele começa então a pregar a palavra do Senhor. Saulo agora ele passa a ter uma outra cosmovisão do que é a seita do Nazareno, porque eles chamavam a pregação, o evangelho, essa igreja de Cristo, essa nova doutrina de seita do Nazareno, porque Jesus era Jesus o Nazareno. Então os judeus ortodoxos chamavam essa nova religião que veio do judaísmo, essa igreja de a seita dos nazarenos, porque Jesus era Jesus Nazareno. Mas ali que ele é transformado, ele começa então a pregar a palavra de Deus de um lado e para o outro, e Paulo vai entrando e saindo diante dos judeus. Ele prega em Damasco tentam matar Saulo, e ele foge de um cesto, descido pelo cesto, depois do muro, e ele foge, e ele é transformado, mas há uma perseguição tremenda ainda contra a igreja, antes de Saulo ser transformado, e assim começa então, Lucas dá essa parada agora no versículo 31, para informar o que está acontecendo com a igreja naquele momento, após a conversão de Saulo. Então vamos ver, irmãos. Primeiro, vemos que a partir desse versículo 31, nós temos o entendimento que a igreja, irmãos, ela obedece à ordem do Senhor. O Senhor deu uma ordem. Primeiro que nós vamos ver aqui, fala o seguinte: assim, pois, há igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Isso foi uma ordem do Senhor. Nós vemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, o Senhor pediu para que expandisse o Evangelho, para que se fosse pregado a palavra de Deus. E o Senhor disse para os seus discípulos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aí Jesus disse: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. E Lucas, ele acaba de informar que as igrejas em toda a Judéia, Galileia e Samaria tinham paz, eram edificadas. Aqui eles começam a cumprir o ide de Jesus, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Eles receberam esse poder e começaram a evangelizar, começaram a pregar. Saulo é transformado, muitos eram transformados. A palavra de Deus diz que muitos sacerdotes judeus, irmãos, ouvindo o evangelho, eles se converteram a Jesus Cristo, largaram o judaísmo, deixaram as batidas de sacerdotes deles, do judaísmo, e se converteram a Cristo, a essa nova. Muitos sacerdotes se converteram nas pregações da igreja. E esses discípulos agora, eles começam a ver, então, irmãos, eles começam a ver o fruto da obediência, porque foi uma ordem imperativa: recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha, Judéia, Samaria, Galileia, nos confins, até os confins da terra, em todas as adjacências de Jerusalém, em todas as terras de Israel e adjacências, cidades adjacentes a Israel.
E eles então cumpriram com a palavra de Deus, e eles agora começaram a ver o fruto dessa obediência, porque as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas, elas se multiplicavam. Interessante, aí está o fruto da obediência, de obedecer a Jesus. Na verdade, irmãos, o texto original, aqui nós lemos assim, pois as igrejas, no plural, mas o texto original diz o seguinte: a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Vejam que o original fala de igrejas, e não igreja, mas não em vez de igrejas. A igreja, ela é vista como um todo corpo de crente, irmãos. Ou seja, nas 3 cidades nomeadas. Então a igreja, ela é um só corpo, mesmo que ela esteja em Samaria, ou na Judéia, ou na Galiléia. Assim como nós aqui, temos a igreja no Vale, a igreja no Rio Marinho, a igreja em Cobilândia, não é as igrejas, é a igreja. Lucas está demonstrando aqui que há um corpo só de crente, um só pensamento, uma unidade só em torno de Cristo. Pois eles estando nas mesmas circunstâncias, eles passavam pelas mesmas experiências, as mesmas semelhantes experiências. Então eles formavam um todo, igrejas individualmente, mas coletivamente eles eram a igreja. Então o texto original, segundo os eruditos e os exegetas, aqui não se fala igrejas, mas a igreja de Cristo. Não importa se ela está em Samaria, Galiléia, onde quer que ela esteja, é a igreja. A palavra igreja aqui no singular foi usada, irmãos, para indicar a unidade, para mostrar como eles viviam em perfeita harmonia, como eles tinham um só pensamento, um só entendimento. Ainda que era igreja, não havia divisão entre eles. A igreja estava focada na evangelização, na pregação, apresentar o Cristo que havia morrido, mas havia ressuscitado, assim como acabamos de louvar aqui. O nosso Cristo que ressuscitou. A igreja era uníssona, tinha um pensamento com a vontade de evangelizar. Então, irmãos, neste versículo, nós temos 3 pontos interessantes que nos chama a atenção neste versículo, se nós pararmos para analisarmos. Primeiro, a igreja tinha paz. Veja aí no versículo 31. Assim, pois as igrejas, ou a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, tinham paz. Isso é muito importante, irmãos. Tinham paz. O que aconteceu foi que o perseguidor agora cessou com a perseguição. Não havia mais perseguição. O perseguidor havia se convertido e eles estavam em paz. Saulo passou para o lado de Cristo e ele agora não perseguiria mais os crentes novamente, pelo contrário, Saulo agora estava pregando, estava testemunhando, falando o que Cristo fez na vida dele a caminho de Damasco. Então cessou a perseguição, porque ele era o principal perseguidor da igreja. E paz, e toda a igreja, irmãos, desfrutava dessa paz. E a paz, irmãos, ela é mais do que a ausência de perseguição. A paz, ela é mais do que a ausência de perseguição. Às vezes, a pessoa pode estar sendo perseguida, mas ela está em paz. Ela pode estar até mesmo sendo crucificada, vai ser morto por amor a Cristo, mas ela está em paz. Quantos homens de Deus, aqueles que foram mortos por amor à palavra de Deus, que na hora deles serem crucificados, serem queimados vivos, eles pediram: aumenta o fogo mais ainda, me lança no meio das feras para que eu possa morrer por amor ao meu Cristo. Isso é só quem tem paz. Então eles estavam em paz consigo mesmo. E a paz externa não significa paz interna. É isso que eu estou querendo falar para os irmãos. Então é necessário haver ausência de conflito, tanto quanto fora quanto dentro, irmãos. Precisa de a presença de harmonia. Tem pessoas que às vezes estão dentro da igreja, mas não têm paz.
Há pessoas que podem, às vezes, até mesmo dizer que servem a Cristo, mas não têm paz. Dizem que são crentes muitas das vezes, mas não há paz. São pessoas atribuladas, são pessoas angustiadas, são pessoas nervosas, inquietas. Então a paz é uma transformação interior, é uma comunhão que se consegue com Deus, em intimidade com Deus, mesmo nas grandes lutas, tempestades, tribulação, ela está em paz com Deus. Como que vamos enfrentar os nossos inimigos? Como que vamos enfrentar os perseguidores, irmãos, se nós não estivermos em paz com Cristo? Como os nossos irmãos sofrem na divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, nos países islâmicos muçulmanos, em que seus filhos são mortos, suas esposas são mortas, são estupradas, mas mesmo assim eles estão em paz. Então paz, irmãos, é algo que esteja no seu interior. Você está em paz, você está em tranquilidade com Cristo, em harmonia com Deus. Agora o que acontece, irmãos, é que uma igreja com divisão, ela nunca se multiplicará harmoniosamente e espiritualmente. Uma igreja em divisão, ela nunca vai estar em paz. Não existe harmonia, não existe espiritualidade nessa igreja que está dividida. Nunca vai ter paz. Uma igreja dividida, uma igreja com problemas internos, ela não vai ter paz externamente, muito mais internamente. Então é necessário que a igreja esteja em harmonia, que essa igreja seja espiritual, que ela esteja em paz com os céus. Estando em paz com os céus, estamos em paz na terra. Pode vir a tribulação que vir, mas você está em paz com o seu Senhor, com o seu Cristo. E assim essa igreja tinha paz. Deus então, irmãos, Ele usa tempo de descanso, tranquilidade, bem como tempos de raiva e tribulação. A igreja tinha passado por grandes tribulações, mas agora estava em paz. Por grandes perseguições, mas estava em paz. E nessas perseguições, essa paz dela interior nunca saiu. Mas o comentarista quer dizer que acalmou as águas. A fúria, a fera tinha sido domada. A fera tinha sido transformada. Então, nesse momento de tranquilidade, o Senhor traz suas ovelhas para pastos verdejantes, irmãos, ao lado de águas tranquilas, de tempos em tempos. Deus sempre vai fazer isso com o seu povo. Ele permite a tribulação, a perseguição, Ele permite as lutas, mas Ele vai levar as suas ovelhas ao tempo de refrigério, aos pastos verdejantes, às águas puras, às águas cristalinas, para que o seu rebanho possa beber, para que as suas ovelhas possam comer e se alimentar daquela alimentação pura, genuína, e beber daquela água clara, cristalina, que vai lhe fazer bem espiritualmente. Assim o Senhor dá tranquilidade para as suas ovelhas. Por isso Jesus falou em João capítulo 15, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aí ele disse, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Cristo, irmãos, Ele nos dá paz. Ele gera pelo Espírito Santo essa paz em nós. Mas havia um segundo ponto também, há um segundo ponto também, muito interessante nesse versículo, é que a igreja era edificada. Os irmãos podem acompanhar aí, olha. Assim, pois as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz. Aí ele fala, e eram edificadas. A igreja era estruturada. Ao desfrutar a paz após a perseguição, veio o resultado da edificação. Após aquela perseguição, veio a paz, e após a paz, foram edificados. Uma edificação contínua, irmãos. Uma palavra latina traz o sentido de para construir uma casa. Esse é o sentido de edificados, ou seja, eles estavam sendo edificados, já vinham sendo edificados, como se fosse construir uma casa. E ninguém se constrói a casa no estalar de dedo, precisa preparar todo o material, o local, a estrutura, a base, como vai fazer uma casa para que ela possa ser edificada. E o sentido da palavra aqui é essa edificação, como se nós
fôssemos uma casa sendo construída. E Paulo, irmãos, sempre usou essa metáfora para indicar a obra da edificação nas nossas vidas. Sempre Paulo usou essa metáfora. Ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 11, por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Em Romanos capítulo 14, versículo 19, portanto, ele diz, sigamos as coisas que contribuem para a paz e a edificação de uns aos outros. Paulo usa a palavra do grego oikodome, ou koidomeu, que significa edificação. Da onde vem a palavra edifício, ou seja, construção, uma obra sendo construída. Isso dá a entender, irmãos, que nós somos um edifício de Deus, uma casa de Deus, e o Espírito Santo está nos edificando a cada dia, nos preparando a cada dia. Ontem, hoje, a cada dia nós estamos sendo edificados, fortalecidos, preparados pelo Senhor. Ele usa essa palavra oikodome, ou oikodomeu, edificação. Esse é o sentido que é se usado aqui no versículo 31, e eles eram oikodomeu, edificados, eles eram preparados a cada dia, mesmo nas lutas e nas tribulações. Então a igreja, irmãos, não deve ser um lugar onde só nós absorvemos. Nós não devemos vir à igreja somente para absorver, para sugar, não, de maneira alguma. Nós devemos participar ativamente da vida de uns dos outros. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, o corpo de Cristo, uma harmonia. Preocupar com aqueles que faltaram, preocupar com aqueles que estão doentes, preocupar com aqueles que estão passando uma luta, uma dificuldade. É isso que Paulo está dizendo. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. Não é só o pastor que vai edificar, mas você tem uma ordenança de Deus, que você tenha responsabilidade com o seu irmão, com a sua irmã, olhando o texto bíblico, olhando o sentido imperativo de uma ordem que vem de Deus. É uma ordem e nós não podemos fazer vista grossa, achar que você não tem responsabilidade com o seu irmão, achar que você não tem nada com isso e que cada um cuida da sua vida. A igreja não é cada um cuida da sua vida. Nós somos um corpo e o corpo cuida do pé, cuida da mão, cuida da cabeça, cuida do corpo. E é nós, como membros deste corpo, devemos cuidar um dos outros, porque nós estamos sendo edificados. Então a sua responsabilidade é de edificar a irmã, o irmão, todos aqueles que são membros do corpo de Cristo. Essa palavra, irmãos, ela expressa o efeito de fortalecedor do ensino, o efeito fortalecedor do ensino e do exemplo sobre si mesmo e sobre os outros, ou seja para o bem, seja para o mal. Essa palavra, o koidomeu, ela vai trazer um sentido de que você pode ser um exemplo do bem ou do mal. Você pode fazer pecar o irmão ou a irmã com o seu mau testemunho, e fazer uma pessoa até mesmo cair, seu irmão cair, fazer seu irmão pecar, se você não edificá-lo. Porque é isso que traz o sentido aqui também. Esse é o efeito fortalecedor do ensino. E o ensino, ele é aplicado não só na prática, não só na teoria, mas na prática. Visto que as nossas crianças, os seus filhos, eles aprendem muito mais com o que você está fazendo. Por isso as crianças vão ser aquilo que os pais são, porque elas têm a tendência de aprender pelo que os pais estão fazendo. Os pais são o exemplo, e precisam ser o exemplo para os filhos, para que os filhos aprendam, se fortaleçam com o ensino através do exemplo, ou para o bem ou para o mal. Oikodome é usado para a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso Jesus falou em Mateus 16, 18, ele disse, edificarei a minha igreja. Jesus diz, eu construirei a minha igreja. É no tempo imperfeito,
Ou seja, ele vem construindo, ele vem edificando a igreja dele. Em Mateus 16, 18, em Efésios 4, 12, ele disse: querendo o aperfeiçoamento dos santos para edificação do corpo de Cristo. Veja, irmãos, o que o Senhor quer de nós? O aperfeiçoamento de nós, santos, individual. O aperfeiçoamento para quê? Para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo. Se nós nos crescermos, nos aperfeiçoarmos na palavra, na comunhão, na adoração, em servir a Deus, estejamos preparados para edificar o corpo de Cristo. Então, na ótica de Deus, irmãos, Deus é como um construtor, Deus é aquele que constrói, Deus é aquele que edifica o seu povo, a sua igreja. E como que Deus faz isso? Deus usa dons. Deus, ele usa dons para edificar a sua igreja. Deus tem ferramentas, Deus tem técnicas, Deus tem fórmulas, Deus tem um caminho, um jeito para edificar o seu corpo. Ele não fez o corpo e o deixou aleatoriamente e cada um faz o que quer. Não, Deus é o construtor e ele faz e ele usa dons. Primeiro, a edificação de Deus, ela é efetuada no amor. Sem o amor, por isso que a Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. Ele é o amor. Deus ama? Não, ele é o próprio amor. Então a igreja é edificada, efetuada pelo amor. Em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo disse: o conhecimento incha, a ciência incha. O conhecimento secular, o excesso da ciência, ela incha. Mas ele disse, mas o amor edifica, o amor constrói. Não é necessário ter grandes conhecimentos, não é necessário ter muita ciência. O que Deus quer da sua igreja é simplesmente que nós amamos, que é muito difícil nós fazermos isso. É muito mais fácil nós termos outros conceitos, outros jeitos, outros trejeitos, mas às vezes nós não amamos como a Bíblia pede na prática, e rejeitamos muitas das vezes até os nossos próprios irmãos, pecando contra o Senhor, contra o corpo de Cristo. Então o amor, ele edifica, e Deus deixou essa ferramenta para nós. Em Efésios 4,16, Paulo escreveu a carta aos Efésios. Paulo disse, do qual todo o corpo, ele fala, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Aí ele diz, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Veja que todo esse corpo é bem ajustado, ligado pelas juntas, segundo a justa operação de cada parte, ele faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ele fecha com amor. Todo esse corpo será edificado, ajustado, aperfeiçoado, como uma máquina muito bem, onde ela é bem, quando se coloca óleo numa máquina, para que ela não se enferruja, para que ela funcione muito bem, que ela seja bem funcional. É necessário as pitadas de amor. É necessário que nós entendamos como Deus ama a sua igreja, ama o seu povo e ama cada um de nós individualmente. Outro dom que Deus usa para edificar a sua igreja é a profecia, o profetizar. Ele disse em 1 Coríntios 14, versículos 3 e 4, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. O que fala em línguas desconhecidas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. A profecia, ela tem a tendência para edificar a igreja, irmãos, para construir a igreja. A profecia não foi feita para magoar um irmão, uma irmã, para profetizar coisas contra a vida do irmão. E isso tem acontecido no meio dos círculos evangélicos. As pessoas que se julgam ser profetas, mas a profecia veio para edificar, para fortalecer a igreja, o corpo de Cristo. E a igreja também, ela é edificada pela exortação, ou seja, pela palavra de Deus, que é fundamental. Sem a pregação da palavra, não existe edificação da igreja.
1 Tessalonicenses 5,11. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Através da palavra, da exortação, da pregação. Você tem o poder, está autorizado por Deus a exortar a irmã na palavra, a exortar o irmão na palavra. As pessoas pensam que nós temos que cuidar uns dos outros. Você tem o poder de chegar para a irmã, você não pode fazer desta maneira. Irmão, você não pode fazer desta maneira. É lógico que muitos não vão gostar, não quererão ouvir uma exortação, mas desde que essa exortação tem base bíblica e é apresentada pelas Escrituras, nós temos autoridade para edificar uns aos outros com a exortação. Essa palavra nos remete ao aperfeiçoamento mútuo uns dos outros, para que todo o corpo cresça na fé e no amor. É assim que Jesus quer que nós façamos. Por isso Paulo nos exortou, irmãos, para que sigamos as coisas que contribuem para a paz e a edificação uns dos outros. As coisas que contribuem para a edificação e a paz. Portanto, irmãos, os crentes não precisam ouvir algo novo todos os dias. Os crentes ficam procurando, eu preciso ouvir algo novo, e até mesmo o pregador fica buscando uma palavra diferente para trazer para a igreja. Não existe palavra diferente, não existe palavra nova. Nós não temos que construir o que já foi construído há 2, 4, 5 mil anos atrás, pelo próprio Senhor. Nós precisamos colocar em prática o que já aprendemos. Eu estou enjoado, eu tenho que ouvir algo novo, todo dia a mesma coisa, e o próprio Paulo falou para a igreja, eu não vos canso de falar a vocês todos os dias as mesmas coisas, porque quando nós dizemos a palavra do Senhor todos os dias, a Bíblia diz que ela se renova a cada dia no nosso coração. Portanto, mesmo que eu pregue essa palavra hoje, e algum dos irmãos pregue essa palavra amanhã, o mesmo versículo, ela vai nos alimentar da mesma forma, porque ela é a palavra de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós não precisamos de aprender coisas novas, nós já temos aquilo que ouvimos da palavra de Deus. É simplesmente lembrar do que nós já sabemos. Igual uma certa vez o rapaz falou para o outro, eu não sei porque você vai na igreja todos os dias, eu nem lembro da pregação que é falado, entendeu? 15 dias, 30 dias atrás, você lembra o que foi pregado? Ele falou, não, eu não lembro não. Não, você não lembra? Não, eu não lembro que foi pregado há 15, 20 dias, nem há 30 dias atrás, nem há 3 dias eu não lembro. Você não lembra, não? Não, eu não consigo. Não, para que você vai em igreja todo dia? Para que ficar ouvindo o sermão? Para que ficar ouvindo palavra? Ele foi e perguntou para ele, você lembra o que você comeu há 15 dias? Ele foi e falou assim, não lembro. O que você comeu literalmente? Comida, feijão, arroz em casa. Você lembra o que você comeu há 15 dias atrás aí? Não lembro não. Pois é, mas é com essa comida que você comeu 15 dias é que você está de pé, que você está fortalecido. Então nós não lembramos o que é pregado, nem eu. Algumas coisas nós lembramos, ou precisamos remoê-la. Mas a verdade, que é o que nós ouvimos ontem no domingo, é que vai nos alimentar. É o que nós ouvimos quarta-feira passada, é o que vai nos alimentar. Então você está sendo sustentado pela palavra e não está sendo observado isso. Então nós não vamos dar ouvido a críticos, irmãos, ao mundo, mas sempre dar crédito à palavra de Deus. Mesmo que ela sendo pregada várias vezes, nós ouvimos a palavra, lendo a palavra, lê a palavra, nunca vamos esgotar. Não tem homem na terra que esgota a palavra, irmãos. Não existe erudito, conhecimento nenhum que se esgote a palavra. Homem nenhum conseguiu esgotar a palavra é inesgotável, ela é infinita, ela é eterna, ela não tem como se esgotar. Então, quando houver essas coisas entre nós, irmãos, certamente nós cresceremos, seremos edificados, abundando sempre na graça do Senhor Jesus. Nós somos exortados pela palavra de Deus constantemente, só que nós não paramos para perceber. Nós somos exortados a dar preferência uns aos outros. Em vez de nós querermos ir na frente, deixe o irmão ir à frente e tenha paciência, afasta um pouquinho para trás, para que ele não se escandalize. Nós somos exortados a edificar uns aos outros, cuidar uns dos outros, servir uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, confortar uns aos outros, orar uns pelos outros, e alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. É a exortação bíblica e muitas das vezes nós não paramos para observar isso.
Precisamos ter cuidado, irmãos. Precisamos, porque isso se chama ajudar a construir a vida do irmão. Fomos chamados para fazer isso. E nós precisamos ter cuidado para que as coisas do mundo, as coisas do Instagram, do YouTube, as coisas da rede social, da televisão, dos nossos interesses, não venham tirar o interesse de Deus do nosso coração. Porque isso muitos cristãos têm vivendo, eles estão boiando, estão numa bolha, não conseguem entender o que Deus está querendo para as suas vidas. Por isso precisamos nos alimentar do Evangelho, alimentar da palavra de Deus, porque é ela que nos exorta, ela nos coloca no plano de Deus, e nós vamos ajudar os nossos irmãos com as mesmas exortações. O terceiro ponto que nós vemos terceiro e último ponto que nós vemos neste versículo, irmãos, é que a igreja se multiplicava. Veja aí o versículo 31, olha aí, irmãos, é muito bom nós lermos e relermos, que ela vai sempre entrando na nossa memória. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas e agora se multiplicavam. Elas cresciam se multiplicando. A palavra multiplicar, irmãos, vem de pletos, ou seja, plenitude, ou de pleto, encher. Plenitude, pletos, plenitude, plena. Encheu de tal forma que ela está plena, ela está cheia, pleto. Significa se tornar completo, crescer, aumentar ou multiplicado. É isso que está dizendo o texto aqui. A igreja se multiplicava, eles se multiplicavam, né? E se multiplicavam no sentido ativo, irmãos, ou seja, no sentido do pretérito imperfeito, significa fazer aumentar, fazer com que se torne maior em número, multiplicar, aumentar muito em número, ou seja, constantemente, ela vinha fazendo isso, se multiplicando, crescendo assustadoramente. Veja o que o teólogo Robertson, um teólogo americano, ele comentou, abre aspas, a multiplicação dos discípulos acompanhou o ritmo da paz, da edificação, do andar no temor do Senhor, do conforto ou consolo do Espírito Santo. O sangue dos mártires já estava se tornando a semente da igreja. Estevão não havia dado seu testemunho em vão. Fecha aspas. Veja como que essa igreja crescia, como que ela se multiplicava, irmãos, acompanhando o ritmo da paz. Enquanto ela tinha paz, ela se edificava. Enquanto ela edificava, ela ao mesmo tempo crescia. Um certo teólogo formulou essa equação desse jeito, abre aspas, ousadia mais testemunho, mais poder do Espírito Santo é igual crescimento. Ousadia, testemunho, poder do Espírito Santo é igual crescimento. Fecha aspas. Dentro deste contexto, entendemos, irmãos, que só Cristo pode capacitar o seu corpo a crescer sobrenaturalmente. Ninguém tem poder para fazer a igreja crescer sobrenaturalmente, esse corpo desenvolver, multiplicar. Só mesmo Cristo pode fazer isso. Ou seja, uma espiritualidade genuína de uma igreja que afeta o mundo perdido. A igreja, ela sendo espiritualmente genuína, ela vai afetar o mundo perdido. O mundo vai ver que a igreja realmente ela é espiritual, ou então aquela igreja estará patinando. Ela diz que é espiritual, mas ela não é. Precisa de uma espiritualidade genuína para que o mundo possa ser afetado, e nós precisamos nos preocupar com isso. Então, quando a igreja cresce espiritualmente, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai crescer numericamente. A igreja não cresce, mas nós precisamos crescer espiritualmente. Há igrejas que estão inchando, mas não estão crescendo. Salvou mais 10 almas, salvou mais 15 almas, mas e o crescimento espiritual? E o conhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus? Aquele povo realmente ama a Bíblia, aquele povo realmente guarda a doutrina bíblica daquela igreja. A igreja cresce espiritualmente ou ela está inchando espiritualmente? Então, irmãos, uma igreja saudável,
ela sempre será uma igreja evangelística, a igreja desanimada, não gosta de evangelizar, não gosta de orar, não consegue dobrar o joelho. Estamos vivendo os dias que os crentes não aguentam 10 minutos de joelho, não aguentam 15 minutos de joelho. É uma lástima, 15 minutos é um desespero e não sabe nem o que vai falar com Deus. Fica horas e minutos ali, estou cansado, mas tem ânimo para as outras coisas. Olha a fraqueza que existe em nós, o desânimo espiritual que existe em nós. E se isso afetar a igreja, mas não há igreja que vai conseguir evangelizar, não há igreja que vai crescer espiritualmente, e aqueles que vir até dentro da nossa igreja, certamente vai ter os mesmos conceitos de nós, pois vão aprender com as nossas vidas infrutíferas, infrutífera de oração e de evangelização. Estaremos apáticos, desanimados, queremos um oba-oba da igreja, momentos de alegria na igreja, mas não teremos mais prazer e teremos comichão nos ouvidos de não querer mais ouvir a palavra de Deus. Isso é muito perigoso. Por isso precisamos entender as coisas de Deus. Porque o que fazia essa igreja crescer, irmãos, na verdade, era o temor de Deus. E isso é muito importante. E essa é uma doutrina que já não se prega mais, temor de Deus. Não se fala mais da doutrina do temor de Deus. Certa vez um pastor estava pregando: pastor, o senhor vai falar sobre o temor de Deus? Essa questão de temor de Deus é baseado lá no Antigo Testamento, porque a palavra, vocês vão ler, se vocês lerem no Antigo Testamento, vocês vão ver constantemente dizendo: e fulano de tal temia ao Senhor, e ciclano de tal temia ao Senhor. E vamos ver poucas vezes isso no Novo Testamento, mas aqui nesse versículo 31, nós vamos ver o seguinte: a igreja tinha paz, era edificada, se multiplicava, aí fala, andando no temor do Senhor. Ela andava no temor do Senhor. A igreja não estava crescendo, irmãos, porque havia paz no momento, não é por isso que ela estava crescendo, não é porque parou a perseguição. O segredo está nesta última parte: andava no temor do Senhor, então o Espírito encorajava, o Espírito consolava, e aí automaticamente havia o crescimento na igreja. Ao tentar multiplicar a igreja, primeiro nós devemos nos dedicar à edificação, em uma vida de santidade. Irmãos, vejam bem, há muitas técnicas para se fazer a igreja crescer, mas o principal que nós olhamos na palavra de Deus é o que eu falei alguns segundos atrás, alguns minutos atrás. É uma vida de piedade, é uma vida de santidade, para depois se preocupar com o crescimento da igreja, sem a qual não tem jeito. Uma vida de piedade, e isso gera temor no coração da igreja, irmãos. Mas vamos crescer a igreja. Vamos abrir no seu que abre porta para tudo quanto é tipo de pessoas que vão adentrar a igreja. Isso aqui não tem problema, isso aqui paga dízimo alto, isso aqui vem no para cá, isso aqui é desse jeito, mas não tem problema, e aceita todo tipo de membro dentro da igreja. A igreja cresce, incha, cheia de gente, mas não são convertidos, não são pessoas que têm piedade. Então a alma do descrente, irmãos, ela é atraída pelo cheiro do Espírito. O mundo sabe. As pessoas entram na igreja e sentem o cheiro da carne ou o cheiro do Espírito. O cheiro das pessoas que são sinceras na igreja, ou o cheiro das pessoas que realmente estão ali com interesse. Nossa, essa igreja é interesseira. É pelo caráter, é pela forma de agir. Por isso que precisamos ser uma igreja acolhedora, que quando as pessoas vêm, a nossa primeira preocupação é: seja bem-vindo, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, qual é o seu nome, de onde você é, como que você vai, está tudo bem com você, ou é a primeira vez que você está vindo aqui, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sente-se aqui, sempre dando primazia, prioridade àquelas pessoas, nos preocupar com as pessoas e deixar de nos preocupar com nós. Porque a tendência é preocuparmos conosco, eu me preocupar comigo, você se preocupar com você e não se preocupar com o nosso próximo. Por isso que quando nós adentrarmos numa sala, quando botar o pé numa sala, falar: ei, quem é você? E não dizer: ei, eu sou fulano, mas é perguntar quem é ciclano primeiro. É uma vida de piedade para que essa igreja possa então desenvolver. A adoração deve ser no Espírito, irmãos, demonstrando vida realmente transformada de fato. Por isso que aos Gálatas Paulo escreveu 5:22, versículos 2 e 3, ele disse:
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. É o fruto do Espírito. Desenvolver o fruto do Espírito na igreja. Essa é a única maneira, irmãos. E a única maneira de fazer o crescimento é que o Espírito tome conta da igreja. E nós, para temermos a Deus, nós só vamos temer se conhecê-lo. Ninguém pode temer a Deus sem conhecer. Por que o mundo não teme? Justamente por isso, porque não conhece. O pouco de temor que tem no seu coração, no nosso coração, é porque você conhece a Deus. Quanto mais conhecermos a Deus, mais o tememos. Estando sozinho, ninguém está te vendo. Você pode pegar isso, mas você não vai pegar, porque você sabe que os olhos do Senhor tudo vê. Isso é temor de Deus. Estando sozinho, num ambiente onde a igreja não está vendo, onde seus parentes não estão vendo, mas você teme a Deus. É a doutrina do temor de Deus. Quem teme ao Senhor foge do mal. A igreja, irmãos, ela sempre vai crescer saudavelmente, onde houver verdadeira oração, reverência, temor pela palavra de Deus. Sem essas coisas não existe igreja. Por isso que os apóstolos falaram, os discípulos, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu não sei por que as pessoas não dão atenção à palavra de Deus. Parece que não ama Deus, parece que não gostam de Deus, não lê Bíblia, não tem prazer de orar. Mas aqui está escrito para a nossa meditação, e não há desculpa diante de Deus. Mas nós perseveraremos na oração, no ministério. Mas isso era para os apóstolos, pastor. Isso é para os discípulos lá que estavam evangelizando. Não, o contexto é contemporâneo, a palavra de Deus, ela é mais nova, ela é mais revisada do que o jornal que vai ser feito amanhã. Porque ela é viva. É a palavra viva. Isso é para os apóstolos. Não, não é para os apóstolos, não. O contexto liberal, a teologia liberal dizendo, que não tem problema, que precisamos reformular a Bíblia, porque o que se falava 2000 anos atrás, não está dentro do nosso contexto dos dias de hoje. O que Deus falou há 2000 anos atrás no Novo Testamento, sabia muito bem que João e Maria do século 21 precisavam ouvir, porque Ele é Deus. É o Deus que nós servimos, não é um boneco de barro. Por isso ele disse, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Aí o texto diz, e crescia a palavra de Deus, porque havia oração, porque havia pregação da palavra. E aí crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, agora veja esse relato, se multiplicava muito, não pouco, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isso aqui está, irmãos, relatado para nós. Através da oração, da pregação, se multiplicava muito, não pouco, e muitas pessoas se convertiam a Jesus Cristo. Então é conhecer ao Senhor. Quando entendemos, irmãos, em nossa consciência o que Deus ama, quando nós passamos a entender o que Deus ama, o que Deus odeia, o que Ele despreza, e quando nós entendemos as consequências dessa desobediência e da rebelião contra Ele, aí nós precisamos entender o temor de Deus. Porque você sabe que Ele ama, você sabe que Ele despreza, e você sabe a consequência da desobediência e da rebeldia. O que você espera de um Deus como este, que crucifica e mata o seu filho na cruz por causa do pecado? O que você espera? Nós temos um Deus santo, irmãos, que não se deixa escarnecer. Isso gera em nós, irmãos, ou pelo menos precisa gerar em nós um sincero desejo de agradá-lo. Não ficar fingindo que não está ouvindo, ou que não está descendo ao coração, ou trancar o coração por causa da rebeldia.
Porque rebeldia e apostasia, ela vai acontecer dentro da igreja, não é lá fora. Apostatar da fé, testemunho de Jeová não apostata da fé. Macumbeiro, feiticeiro, pessoas que estão lá fora no mundo, não tem como apostatar da fé. Mas nós temos, quando teremos comichão nos ouvidos, endurecemos os nossos corações. Então nós precisamos ter um desejo sincero de agradá-lo. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 9, o amor seja não fingido. Será que crente pode fingir que ama? Sim, porque Paulo disse, o amor seja não fingido. Aí ele fala, aborrecei o mal, apegai-vos o bem, detestai o mal, as coisas ruins, e se apega ao bem. Para de fofocar, de falar bobagem, de falar besteira, de pensar bobagem, de ficar futucando coisas alheias que não está correspondendo à palavra de Deus e que não tem sentido em relação à palavra de Deus. Porque isso vai te trazer mal, vai te fazer mal. Nós precisamos ser piedosos, santos, puros, procurar cada vez mais se aproximar de Deus e agradá-lo em toda a esfera da nossa vida. Então nós precisamos, porque a igreja precisa ser, para nós, irmãos, um lugar de verdadeira harmonia e paz. Aqui tem que ser um lugar de harmonia e paz. Precisamos ter esse amor, esse desejo de vir à casa de Deus. Porque para muitas igrejas, irmãos, se tornou um lugar de necessidades. Muitas igrejas, para muitas pessoas, a igreja se tornou um lugar de necessidades. Eles querem ser atendidos, né? A preocupação não é mais adorar verdadeiramente a Deus, eles querem ser atendidos, aí se preocupam com o estilo de liderança, instalações, poder, controle, programação, danças, entretenimento, em várias formas. E o que é que eu vou ganhar aqui? O que eu posso ganhar nessa igreja? O que eu posso desfrutar desta igreja? Isso é um erro, isso é falta de adorar a Deus. Então andar no temor do Senhor sempre será o único e melhor caminho. Andar no temor do Senhor. Uma criança, irmãos, ela confia no seu pai, e ela vai ser sempre convencida que o poder de seu pai é maior que qualquer coisa que possa machucá-la. O meu pai é tão poderoso que nada vai me machucar, porque o meu pai cuida de mim, o meu pai me protege, e eu temo a ele, e ele é meu pai. Assim é o pai de uma criança, é a visão de que uma criança tem. O meu pai me defende, o meu pai me protege. Assim somos nós em referência ao nosso pai. Ele me guarda, ele te abençoa. Teme a Deus, diz a palavra. Ele o ama profundamente, teme mais e descansa sempre no seu braço. A igreja então, ela era consolada pelo Espírito Santo, significa o chamado próximo, a convocação, encorajamento, consolação. O Espírito revigorava, animava, fortalecia a igreja, inspirava confiança, esperança, enchia de força, né? Havia consolo do Espírito ali para a igreja nos dias em que Saulo se converteu, porque havia temor na igreja. O Espírito Santo, ele produzia paz. O Espírito produzia e edificava, e ele multiplicava a igreja por causa do temor. Por causa do temor. Assim, irmãos, nós devemos fazer essas aplicações na nossa vida. Vivemos dias em que muitas igrejas fazem de tudo para crescer em números, não importa os meios. Fazem acordos políticos, pedem ajuda a ímpios, fazem sorteios para angariar fundos, oram por traficantes para que estes dizimem em suas igrejas. Certamente estes não foram os meios que o nosso Senhor deixou para que a sua igreja crescesse. Primeiro, Deus não recebe ofertas sujas, amaldiçoadas sobre a égide de Satanás e do mundo. Segundo, isto é uma obra inteiramente da Trindade que trabalha em conjunto na salvação e edificação da igreja. E terceiro, para nós finalizarmos, Deus só habita em templo, igreja, corpo, santificado pelo seu Espírito e comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. E há muitos homens, há muitos líderes e muitas pessoas achando que conseguem enganar a Deus. Mas que Ele tenha misericórdia de nós e que o temor de Deus entre em nosso coração a cada dia e possamos compreender quem Ele é realmente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Feche os teus olhos. Vamos orar.
Ó Deus, nós te glorificamos por tudo. Agradecemos em toda a sua bondade, que o Espírito do Senhor nos ajude. Aplica, Senhor, a tua palavra em nosso coração. Gera temor